Taxa das blusinhas e a manobra política em pleno ano de eleição. Cara, relembrar é viver. E eu separei aqui algumas notícias de quando começou a taxa das blusinhas. O que o governo fez? Eles taxaram com uma taxa federal, certo? Para falar bem simples para você entender. Antes era o que? Eu vou abrir meu chat GPT aqui primeiro. Vou abrir meu chat GPT para ficar mais fácil, porque aqui tá mais explicadinho. Daí depois a gente lê a matéria de 2024. Porque essa taxa das blusinhas em pleno mês 5 é apenas manobra política. Não é mais nada que isso. Manobra política para ver se consegue ganhar as eleições. Ó, taxa das blusinhas. Vamos lá. O que foi a taxa das blusinhas? Foi a taxa federal, que eles acrescentaram quantos por cento? Ó, 20% de imposto federal sobre importação. Ou seja, até pouco tempo, compras internacionais de até $50 passaram a pagar 20% de imposto federal de importação. A famosa conhecida taxa das blusinhas. Isso foi em 2024. Olha como faz o ano eleitoral, em pleno ano eleitoral. Como que faz? Faz ter uma manobra política. É tão engraçado que a maioria dos políticos de esquerda estão falando que governo Lula libera a taxa das blusinhas. Mas não é bem assim. Foi apenas uma emenda provisória, assim como foi feito lá no passado. Ó. A partir do dia 1º de agosto de 2024, entrou em vigor uma medida provisória de número 1236, que estipula uma taxa sobre os bens de até $50 adquirido por remessas postais e encomendas aéreas internacionais. Isso 2024. Quem estava no poder em 2024? Vocês sabem bem. Presidente 2024 Brasil. Cadê? Quem era o presidente em 2024? Cadê? Vamos aqui no IA, porque na IA sempre responde muito mais rápido. Ó, o presidente no ano de 2024 foi quem? Luiz Inácio Lula da Silva, que exerceu o cargo longo de todo aquele ano durante o seu 3º mandato presidencial. E quem colocou a taxa das blusinhas? Qual que é a manobra política de agora? Vamos olhar aqui, ó. Saindo agora aqui do gabinete do presidente Lula, mais uma grande notícia. O Lula acabou de assinar a medida provisória que revoga a taxa das blusinhas no Brasil. Acabou a taxa das blusinhas. Lá em 2023, o Congresso Nacional aprovou. Mas foram eles mesmos que colocaram essa taxa da blusinha. Foram eles mesmos. Agora, como é ano de eleição, eles vão revogar para tentar converter as pessoas novamente para as suas urnas, né? Converter as pessoas novamente nas urnas. Mas o povo é muito... a memória muito fraca. O povo tem a memória muito fraca porque assim, o povo esquece. Tanto que durante esses quase 20 anos, todo o mandato ele fala que vai consertar o país, né? Estamos ficando um país, está crescendo o setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar
sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto nenhum. Eu achava desnecessária Agora em 2026. o aumento da blusinha. Achava desnecessário, porque são compras muito pequenas. Pois é. São compras de R$50, R$60, R$70, sei lá, coisas que não tem nada muito significativo. Estamos ficando um país. Mas quem foi que taxou, já que ele acha desnecessário? Quem que foi? Será que é ele que tem a memória fraca? Ou somos nós? Somos nós. Novamente eu falo sobre aquela mesma reflexão que eu fiz no vídeo do detergente. O como as pessoas... como os políticos são reflexo das pessoas. Os políticos estão no poder porque o povo colocou eles no poder primeiramente. Mas eles são reflexo das pessoas. São reflexo do povo. Mas quando você dá pão e circo para a população, quando você dá pão e circo para o povo esquece de qualquer problema. E vamos aqui, né? Saindo agora aqui do gabinete. Estamos ficando um país. Antes, um produto de $50, com a taxa das blusinhas de 20%, passava a custar $60. Com mais 17% de ICMS, imposto estadual, chegava a $72,29. Lembrando uma coisa também, que o ICMS não foi zerado, só foi zerado a taxa federal. Centavos, o equivalente a R$ 357,15. Agora, sem a taxa, o mesmo produto vai pagar apenas o ICMS e vai custar, no total, $60,24, ou R$ 297,58, uma diferença de quase R$ 60. O fim do... E essa matéria não é matéria antiga, é matéria de 6 horas atrás. O imposto tem impacto imediato no preço dessas compras internacionais. A mudança realizada por meio de uma medida provisória tem efeito imediato. Na prática, o impacto maior deve ser em compras em grandes plataformas, principalmente de produtos vindos da China. Antes, um produto de... Só tem uma coisa que é considerado muito feio na política, é perder. O resto é bobagem. Preocupado com a possibilidade de perder as próximas eleições, o governo Lula acabou de abolir a tal taxa das blusinhas. Foi o que eu falei. Os tais 20% de impostos para Foi o que eu acabei de... Comecei o vídeo falando. importações até $50, que agora estarão, como era antes, zeradas em termos de taxação. Essa medida é um exemplo perfeito de que não valia nada o que o governo dizia quando impôs a tal taxa das blusinhas. Ou então, que não vale nada o que diz agora. Não era para proteger a indústria, o emprego, a concorrência do comércio brasileiro e arrecadar mais para equilibrar as contas? Agora não precisa mais nada disso, contanto que renda alguma popularidade? O mesmo cálculo político-eleitoreiro é o que motivou outro anúncio feito hoje por Lula, de que vai gastar muito dinheiro para combater o crime organizado. Há 6 meses da eleição, esses gastos não mudam nada na situação da segurança pública, mas o que importa é poder anunciar. Tem mais. O que o governo promete gastar nesse anúncio de hoje com segurança pública é fichinha, perto do que a Petrobras vai perder se continuar segurando o preço da gasolina, que ela compra mais caro lá fora do que vende aqui. É uma decisão política, evidentemente, para não ter aumento de preço antes de eleição. Ou seja, a estatal pode tomar um prejuízo. O Tesouro Nacional pode arcar com mais dispêndios. A indústria e o comércio nacionais podem se virar. O que não se pode é perder. Isso é muito feio. O que não se pode é perder a popularidade. Esse apresentador, esqueci o nome dele, foi muito certeiro na análise dele, muito certeiro na resposta dele. Imposto é um problema, sempre será, né? Em qualquer país, em qualquer tempo, para qualquer pessoa. E ninguém gosta de pagar. Nem o Shakespeare gostava, né? E o que ele fazia? Que é engraçado que tem uma frase que o pessoal faz uma analogia do Tiradentes com os tempos de agora, né? Na época do Tiradentes, ele aceitou ser enforcado por
um aumento de imposto que hoje é considerado irrisório. E hoje a população aceita de forma tão escrachada e tá tudo bem. Ele sonegava e depois passava isso para as peças dele, né? Tendo pena do povo, porque na peça Coriolano ele tem pena do povo que sofre, no Rei Lear tem essa história. Mas não. Aí o povo não gostou e foi muito bem de não gostar. E o Lula fez muito bem agora de extinguir a taxa, né? Por que não extinguiu antes? Bom, políticos têm de lidar com as oportunidades. Políticos tendem a lidar com as oportunidades e a única oportunidade que está aqui é a popularidade em pleno ano de eleições. Eu acho que esse tipo de tática deveria ser totalmente proibido em anos de eleições. Pelo menos um ano antes deveria ser proibido. Se bem que eles iriam arrumar um jeito de qualquer forma, né? Um ano antes, 2 anos antes, para depois anunciar que foram eles que fizeram. Ele e todos os outros não podem incidir em ilegalidade. Aí não, né? Agora, muitas vezes a gente vê certa linha de análise da imprensa que fica parecendo que político não pode fazer política, que é gente que odeia política. Eu sou um comentarista de política que gosta de política. Eu gosto de política. Eu acho política divertido, eu acho importante, né? Eu não sou do tipo que queria fazer com que a política deixasse de ser política para ser mera administração contábil. Política não é isso. Imposto é um problema, sempre será. Galera, agora é oficial, o Lula acabou de anunciar o fim da taxa das blusinhas. Eu acho que todo mundo sabe, mas desde agosto de 2024, toda vez que você comprava uma blusa na Shein, um produto na Shopee, ou qualquer coisa, né, em plataforma internacional de até $50, você pagava 20% de imposto. E foi o próprio Lula que sancionou essa lei que ficou conhecida como taxa das blusinhas. E agora, faltando menos de 5 meses das eleições, o próprio Lula está desfazendo essa lei com uma medida provisória. Então, a partir de agora, compras internacionais de até $50 Foi o que o Primo Rico já está falando o que eu falei praticamente ao longo do vídeo todo, né? Se você quer aprender uma nova profissão na internet, link na descrição. O curso Nova Profissão, que vai te ensinar tudo sobre o mercado digital e você vai sair desse curso sabendo como ganhar dinheiro na internet. Então, link na descrição e corra lá. Se você quer também aprender a investir em fundos imobiliários, para quem está começando, é uma ótima oportunidade em começar a poupar. Então, link na descrição dos 2 cursos, Nova Profissão e aprender a investir em fundos imobiliários passo a passo. Então, imposto de importação. Eu só quero deixar mais uma reflexão aqui. Mais uma reflexão entre nós. Só mais uma. Vamos pensar muito bem em quem nós estamos votando. Se bem que o povo pensa hoje, amanhã esquece. Pensa hoje, amanhã esquece. Isso também vai de muito em contra a engenharia social, né? Porque a mídia trabalha muito a favor em relação a isso. E ao longo dos meses nós vamos ver muitos influenciadores tentando influenciar o povo para que o povo vote no candidato deles. Isso nós já estamos deixando registrado aqui. Hoje é dia 13/5/2026. Estou deixando registrado. Influenciadores e cantores, eles vão agir para influenciar o povo para que vote no candidato deles. São zerado. E segundo o próprio governo, eles estão fazendo isso. Mas o povo gosta de pão e circo, eles vão aceitar. Porque a grande maioria das compras internacionais feitas pela internet são de pequeno valor. Então, se o governo retira esses impostos federais diretamente desses produtos, isso significa menos imposto para as pessoas mais pobres. E, obviamente, isso é muito positivo. Só que tem um detalhe muito importante aqui que muita gente não deve saber, que é o seguinte: esse imposto, que é federal, ele vai acabar.
Só que existe um outro imposto chamado ICMS, que é um imposto estadual e que vai continuar existindo. Na verdade, alguns meses atrás, vários estados aumentaram o ICMS de compras internacionais. Então, mesmo com o fim da taxa das blusinhas, você ainda vai pagar imposto, só que agora menor. Enfim, galera, finalmente esse imposto não vai mais existir. Ponto super positivo para o seu bolso, só que ponto negativo para o bolso do governo. Até porque o governo estava arrecadando quase 2 bilhões de reais por trimestre só com essa taxa. Então, uma graninha que talvez não entre mais nos cofres públicos de um governo que já está projetando um déficit de quase 60 bilhões de reais, não é? Deixa aqui nos comentários o que você achou no fim da taxa das blusinhas e me segue para entender como tudo que vem acontecendo no Brasil. Pessoal, então nós não temos muito o que falar em relação a isso, né? A minha indignação já deixei aqui. E se você está gostando dos vídeos do canal, a gente não tende a uma balança ou outra. O canal aqui não tende à direita, não tende à esquerda, não está em cima do muro também, porque a gente tem que olhar a voz da razão. Nós temos que observar o que eles estão fazendo e não ao contrário, né? Então não é questão de ficar em cima do muro, é de não defender o que não está dando certo e partir para algo novo. Nós não devemos continuar na mesma mesmice, só o políticozinho A e o políticozinho B. A gente tem que tentar algo novo, pessoas novas. E é aquilo, né? Maquiavel já dizia, né? A política, a governança é tudo a mesma coisa. Deixa um like, se inscreva no canal e valeu!